Já está em vigor no Brasil o Marco Legal de Combate ao Tráfico de Pessoas. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Os nossos convidados são o juiz federal Carlos Henrique Borlido Haddad, integrante da segunda turma recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, e a advogada Júlia Soares Amaral, especialista em Direito Internacional e integrante do CEDIM, o Centro de Direito Internacional. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Milhares de anos se passaram na história da humanidade e em pleno 2016 ainda é grande o tráfico de pessoas no planeta. Dr. Carlos Henrique, qual é a realidade do tráfico de pessoas no Brasil e no mundo hoje? A realidade do Brasil não é muito diferente do que existe no resto do mundo. Existem países em que são um destino mais frequente do tráfico de pessoas, outros que são uma origem. Acaba que o Brasil ele tem esse duplo papel. Ele tanto fornece pessoas que serão vítimas de tráfico, como também recebe pessoas que tentam uma vida nova aqui no país. Doutora Júlia, quais são os países que registram o maior número de tráfico de pessoas? Quais são as principais rotas dessa traficância? Quando se fala em tráfico internacional de pessoas, há uma variedade muito grande de rotas, né? Como o Dr. Carlos ressaltou, a partir do Brasil a gente tem duas vias principais, que seria a via do Brasil como um papel de exportador dessas vítimas do tráfico internacional de pessoas, que vai sobretudo para países da Europa, do leste europeu. E há também um sentido contrário, que seria uma rota de vinda, por exemplo, de países atualmente como o Haiti, onde há pessoas vítimas do tráfico internacional de pessoas que são trazidas para o Brasil. Em linhas gerais, doutor Carlos Henrique, o que diz o Marco Legal de Combate ao Tráfico de Pessoas? Este marco legal é representado pela Lei 13.344 de 2016, recentemente aprovada, e ele se assenta em três pilares, né, três eixos assim indissociáveis, que consiste na prevenção ao tráfico de pessoas, na repressão e na atenção às vítimas. Essa lei, acho que o objetivo principal dela também foi adequar a legislação brasileira às normas internacionais. Então nós temos a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, em que deriva o protocolo adicional de Palermo, e a legislação brasileira, que tinha uma certa dissociação do resto que se praticava no mundo, com esse novo marco legal, ela procura fazer essa adequação. Doutora Júlia, como que se deu a elaboração do marco legal? O marco legal ele é bastante inspirado no protocolo de Palermo, que é o protocolo adicional da Convenção. A gente pode notar realmente nos artigos do projeto de lei 479, né, que originou a recente lei de proteção e combate ao tráfico internacional de pessoas, que ele se inspira muito e ele busca ratificar aquelas previsões que estavam no protocolo adicional, mas ele traz outras inovações. Então, ele expande um pouco o rol de proteção e também de punição previsto no protocolo, e ele traz algumas inovações que são bastante interessantes. E é importante talvez mencionar que a origem desse marco legal é uma origem, de certa maneira, um pouco atípica, porque ele derivou de trabalhos da CPI, na Câmara do CPI Senado, de 2012, né? Contra o tráfico de pessoas. Então, isso aí foi realmente um trabalho, se pensarmos, muito bem feito, porque analisou-se as situações de tráfico no país e se fez proposta legislativa que foi agora aprovada. Quais foram as conclusões dessas duas comissões parlamentares de inquérito, na Câmara e no Senado, que deram origem ao marco legal? A conclusão básica foi, acho que, exatamente essa. Havia uma certa dissociação entre o que se prevê no Brasil e o que se pratica no resto do mundo. Nós sempre tivemos uma concepção de tráfico de pessoas como algo que requer movimento. E no resto do mundo nem sempre há necessidade de movimento para se caracterizar o tráfico. Além disso, a legislação brasileira ela não tinha uma maneira concatenada de disposição das diversas finalidades do tráfico. No protocolo, nós temos, por exemplo, o tráfico com finalidade de exploração sexual, exploração para o trabalho forçado e exploração para a remoção de órgãos, por exemplo. No Brasil, a única forma de tráfico de pessoas que havia era o revogado artigo 231, que falava em tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Hoje, tudo se unificou. Doutora Júlia, quais são as penas previstas pelo marco legal? Quais são as agravantes dessas penas? O marco legal, ele traz um novo tipo, né, uma nova tipificação criminal para o Código Penal,
E ele prevê, por exemplo, penas de 4 a 8 anos, podendo ter o agravante até 12 anos de retenção. Ele tem uma peculiaridade que é bastante interessante também, que ele prevê a possibilidade de apreensão e retenção de valores financeiros ou de bens daquela pessoa que está sendo investigada para fins do próprio procedimento judicial ou também para poder fazer a reparação e a proteção posterior da vítima. Essa seria talvez a principal inovação dessa penalidade, né? A apreensão sim, de bens, certeza. né? Em termos de inovação, é até algo que não era previsto na norma internacional, que seria o protocolo adicional e a convenção, ou até mesmo na legislação argentina, que foi pioneira nesse sentido e por onde todas as outras legislações se inspiraram. Então, é uma parte bem peculiar e bastante interessante. Dr. Carlos Henrique, como o tráfico de pessoas ofende os direitos humanos? Quais valores são atingidos? Se formos pensar, acho que as ofensas são inúmeras, né, e múltiplas. Porque, assim, se ofende desde a dignidade da pessoa, pode ser ofendida a liberdade dessa pessoa, porque às vezes se vê, né, ela busca uma expectativa de vida melhor, mas depois pode até se encontrar numa situação de cativeiro, de restrição de liberdade. O próprio patrimônio dela será lesado, porque às vezes um trabalho que vai ser desempenhado, a exploração que se faz, ela não vai ter uma contraprestação pecuniária correspondente. Mas eles falam, o próprio marco legal estabelece que acho que o objetivo principal é proteger a dignidade da pessoa. E como que o tráfico, doutora Júlia, ele degrada a dignidade do traficado? Eu acho que é uma relação implícita já, né? Como o Dr. Carlos falou, o tráfico ele afeta realmente a dignidade da pessoa humana. Há outros direitos paralelos, como por exemplo o direito de ir e vir, que pode ser afetado, mas há um trauma em cima daquela pessoa, ela é privada de uma série de direitos que pode ser momentâneo, mas há um trauma posterior que ela vai carregar para o resto da vida, né? O senhor foi juiz em Marabá, não é isso, doutor Carlos Henrique? E houve casos de tráfico de pessoas em Marabá? Se nós formos pensar hoje, de acordo com o novo marco legal, eu posso dizer que sim, porque havia uma exploração de trabalho em condições análogas ao escravo. Então, assim, eu tive dezenas de processos julgados em que eu constatei a prática do trabalho escravo em áreas rurais. Então, pessoas que viviam em condições degradantes, submetendo-se a jornadas exaustivas, muitas vezes trabalhando com aquela servidão por dívida, né, aquele débito impagável. E isso aí realmente foi uma situação que não é apenas hoje no meio rural. Hoje a gente verifica no país que essa exploração laboral se estende até mesmo nas áreas urbanas. O que significa, em termos do direito, ser o tráfico de pessoas um crime de caráter transnacional, doutora Júlia? Isso significa que o crime hoje do tráfico de pessoas, ele envolve estados distintos, então, normalmente as pessoas elas são levadas para um outro estado, né, um outro país, seria uma outra jurisdição, portanto considerado transnacional, ou pode haver outros elementos que fossem internacional, por exemplo, o envolvimento de indivíduos estrangeiros ou até mesmo de alguma instituição, alguma outra organização que fosse fora do país. Doutor Carlos Henrique, quais as causas do crime de tráfico de pessoas? Quais seriam as consequências também? São variadas, né? Mas normalmente nós vamos atrelar o tráfico a questões de pobreza, desigualdade social, falta de acesso à moradia, educação. Muitas vezes existe até por questões de discriminação social, de gênero, de raça, por vezes até por uma questão de ascensão social. A pessoa se submete àquela situação para obter um melhor padrão financeiro. Então, assim, tudo isso vai importar nessa prática do tráfico, mas essencialmente são as pessoas que estão numa vulnerabilidade econômica maior do que as demais. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O
O Via Justiça de hoje, o marco legal do combate ao tráfico de pessoas que já está em vigor no Brasil. Participam do programa o juiz federal Carlos Henrique Borlido Haddad, integrante da 2ª turma recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, e a advogada Júlia Soares Amaral, especialista em Direito Internacional e integrante do CEDIM, o Centro de Direito Internacional. Doutora Júlia, em dimensões globais, como os países atuam hoje no combate ao tráfico de pessoas? Olha, nós dizemos que os países atuam hoje em cooperação internacional. É necessário que os países atuem conjuntamente, exatamente pelo caráter transnacional desse tráfico, né? Então, o tráfico internacional de pessoas hoje, que como demonstram dados da ONU, ele recai principalmente sobre mulheres e crianças, ele necessita que os países tenham legislações internas protetivas, mas que eles também atuem cooperativamente no âmbito internacional. A senhora falou mulheres e crianças, é o maior número de pessoas traficadas, isso, né? Sim. Por que traficar crianças e adolescentes? Isso está muito ligado à finalidade última desse crime que é cometido, né? Então, em muitos casos, o tráfico de pessoas ele tem uma finalidade de exploração sexual ou então de utilização de órgãos e, nesse sentido, o público-alvo mais visado seria significativamente as crianças e as mulheres. Há mais de 10 anos, o Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, que integra a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico de Pessoas. Dr. Carlos Henrique, qual foi a eficácia desse protocolo até aqui? O que diz o Protocolo de Palermo? O protocolo ele é muito similar a esse novo marco legal, né? Ele, na verdade, é a inspiração do marco legal. E ele estabelece que o tráfico de pessoas tem 3 fatores assim básicos. Consiste numa ação em que você transporta, transfere, recruta, acolhe, aloja alguém, mediante violência, ameaça, aproveitando-se da vulnerabilidade, por coação, por abuso, com a finalidade de explorar sexualmente, o trabalho forçado ou remoção de órgãos. Então, assim, esse protocolo ele tem servido de referência para o resto do mundo, em que acredito que hoje, segundo dados da ONU, acho que 95% dos países têm alguma legislação sobre tráfico de pessoas e, sem dúvida nenhuma, o protocolo de Palermo, como inspira as demais nações, também faz isso com o Brasil. Mas o Brasil ele conseguiu cumprir com eficácia o protocolo de Palermo? Eu pergunto, toda a legislação brasileira já está adaptada ao protocolo? Esse marco legal foi a última tentativa de adaptação. O protocolo, na verdade, ele é uma referência, então a nossa legislação não está totalmente ajustada a esse protocolo. Um exemplo que eu posso mencionar é a questão da vulnerabilidade. De acordo com o protocolo de Palermo, haverá o tráfico de pessoas quando se aproveita da vulnerabilidade de alguém. Essa circunstância não foi mencionada no nosso marco legal. Então, uma pessoa em situação vulnerável, se não houver coação, ameaça, violência, ela não vai estar sendo vítima, né, submetida a um tráfico de pessoa. Então isso é uma falha do marco, seria? De certa maneira, sim. Se quisesse algo mais completo, poderia ter sido inserida essa situação. Pessoas em condição de vulnerabilidade, ou seja, aquela pessoa cujo poder de barganha é muito baixo. Oferece para ela um emprego em péssimas condições, a opção dela é ou aceito esse emprego ou passo fome eu e minha família. Essa situação não foi contemplada. Doutora Júlia, quais serão os reflexos do marco legal contra o tráfico de pessoas nos direitos penal e processual penal? Eu acho que o doutor Carlos a doutora Júlia já até mencionou a questão da apreensão de bens, produtos relacionados ao crime. Isso. E a possibilidade de antecipação, da venda antecipada desses bens. Ou seja, o objetivo é atingir diretamente o bolso do traficante. Há ainda outras repercussões, por exemplo, de certa maneira o tráfico de pessoas foi equiparado aos crimes hediondos, pelo menos no aspecto do livramento condicional, quando aquela pessoa foi condenada, está cumprindo a pena e ela pode começar o resto da pena a ser executado num regime livre, né, em casa, sob observação. Para o tráfico de pessoas, terrorismo, crimes hediondos, é necessário que a pessoa cumpra 2/3 da pena para se beneficiar do livramento. Ele faz uma alteração direta, né, na tipificação do crime. Então, como o Dr. Carlos mencionou, agora não será mais somente para fins de exploração sexual. Então, ele tem uma alteração direta. Isso eu acho que é o elemento básico. Foi introduzido um novo crime no Código Penal, o artigo 149-A.
Então nós temos o crime do artigo 149, que é redução de alguém à condição de escravo, e nós temos o 149A, que é o tráfico de pessoas. Colocados juntos, né? Estão colocados juntos. É. E os reflexos desse marco legal no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como que deverá se dar a autorização agora para viagens de menores ao exterior? Tem duas alterações principais desse novo marco legal que repercutem no ECA, que seria primeiro no que tange a adoção internacional e também na autorização para viagem de menores, como o senhor mencionou. Agora, será entendido isso para fim de autorização de viagens interna, que ao invés de menores será utilizada a nomenclatura daqueles indivíduos que tenham menos do que 14 anos. Então, não seriam mais crianças, que é como hoje é previsto no ECA. O senhor quer falar mais um pouquinho sobre isso? E existe também a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 239, que consiste em crime enviar crianças para o exterior de maneira ilegal, né, sem obedecer os ditames legais. E o marco legal ele prevê medidas que tendem a evitar localizar as vítimas caso estejam nessa situação. Então, permite-se ao delegado de polícia, ao Ministério Público, que requisite informações em companhias de telefonia celular, né, para localizar a pessoa e tentar evitar essa transferência para o exterior, por exemplo. Doutora Júlia, como que é o tráfico interno no Brasil? As principais regiões, vamos dizer assim, exportadoras e as regiões importadoras. É sempre bastante ligado com regiões mais vulneráveis, né, no que tange a um elemento econômico, mas também de acesso à informação. Então, nota-se bastante uma rota que seria de regiões economicamente mais vulneráveis, por exemplo, no norte e nordeste do país, para regiões mais do sudeste e sul do país. Então, seria uma rota mais nesse sentido. Mas há hoje uma importante rota também internacional de abertura, principalmente de vinda do Haiti, por exemplo. Ouvir a Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o marco legal do combate ao tráfico de pessoas que já está em vigor no Brasil. Participando do programa, o juiz federal Carlos Henrique Borlido Haddad, integrante da 2ª turma recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, e a advogada Júlia Soares Amaral, especialista em Direito Internacional e integrante do CEDIM, o Centro de Direito Internacional. Doutor Carlos Henrique, a lei prevê a criação de políticas públicas interdisciplinares para o combate ao tráfico de pessoas. Quais serão essas políticas? Como prevenir o tráfico de pessoas? Antes mesmo desse marco legal, os estados já se movimentavam nesse sentido. Por exemplo, Minas Gerais tem um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, é uma rede, né, de assistência às vítimas. Eles se comunicam com o restante do país e com outras instituições no interior do estado. Então, assim, o Estado já tem feito esforços nesse sentido para poder tratar dessa questão. O marco legal também ele solicita um pouco a intervenção da sociedade civil. Ele não quer que apenas o Estado se encarregue disso. E eu acho que nesse aspecto, eu posso até mencionar uma iniciativa que é feita na Faculdade de Direito do FMG. Eu sou diretor da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, em que atua comigo a professora Lívia Miralha. Essa clínica tem por objetivo fornecer assistência jurídica às vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, trabalho forçado. E a gente cuida, né, dessas pessoas que são encaminhadas à rede de parceiros, Ministério do Trabalho, o Núcleo de Enfrentamento, são encaminhados para a nossa equipe e nós fornecemos assistência para pessoas que estão realmente numa situação de vulnerabilidade. São muitos casos? Já temos mais de uma dezena de casos lidando aí. A clínica criada no ano passado, então um dos mais variados, de trabalho escravo, de situações de trabalho escravo urbano, mesmo a intervenção internacional. Nós atuamos em cooperação com a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Lá também eles têm uma clínica similar. Então, assim, há casos, por exemplo, de uma brasileira que foi traficada para os Estados Unidos, vítima de diversos abusos sexuais, e nós, de certa maneira, atuamos em parceria com eles. Doutora Júlia, quais são as dificuldades para combater o tráfico de pessoas? Bom,
A principal dificuldade é que envolve uma rede complexa de pessoas envolvidas, né? E quando se trata de uma questão internacional, ela certamente fica mais difícil de poder ser acompanhada e de poder ser combatida. Então, a principal dificuldade seria exatamente essa de conseguir concatenar todos os elementos que acabam estando interligados no tráfico, sobretudo internacional de pessoas. Faltam campanhas de conscientização? Eu acredito que cada vez menos. Então, esse é um assunto que está muito em pauta. Desde 2014 ele vem sendo amplamente discutido, mas ele necessita, além da previsão legal, certamente de políticas públicas que possam assegurar a efetividade e a chegada dessas informações para a população mais vulnerável. E acho que poderia acrescentar um fator importante, é que muitas vezes as vítimas não se veem como vítimas. Então, assim, eles imaginam que as vítimas são pessoas ignorantes, inocentes, pobres coitadas, e falam, não, eu não estou nessa situação, eu não estou submetida a um trabalho forçado, eu não estou submetida a nenhuma máfia, mas, em verdade, às vezes ela está numa situação de exploração laboral, de exploração sexual. Então, às vezes, também tem esse problema. Não se denunciam, não se chega à notícia de que pessoas estão sendo vítimas de tráfico. Eu gostaria que o senhor e a senhora contassem assim, alguns casos emblemáticos dessa traficância. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Eu acho um caso que eu acho muito marcante, foi uma questão surgida em Pernambuco, Recife, no ano de 2004 aproximadamente. Havia, na verdade, uma verdadeira quadrilha internacional de tráfico de órgãos. Pessoas eram selecionadas em Recife, faziam exames médicos para poder depois serem transportadas para a África do Sul, onde lá elas doavam um rim. No início, pagava-se a essas pessoas cerca de $10 mil por cada rim fornecido. O problema é que a oferta se tornou tão grande de pessoas querendo fornecer rins que o valor caiu pela metade. A quadrilha, durante 2 anos, foi responsável por mais de 38 transplantes de rins, e ela começou também a cooptar as pessoas transplantadas. Chegou para elas e falou assim, para cada pessoa que você conseguir nos arrumar, eu pago $1.000 para você, para poder, né, estimular esse nosso comércio. Então foi um processo que envolve um tráfico de órgãos transnacional, foi de competência da Justiça Federal e diversas pessoas foram condenadas por isso. Eu acho impressionante nesse caso, né, que é um exemplo clássico de como que as pessoas não consideravam que elas estavam numa situação envolvida num tráfico, né? Elas não se sentiam parte da realização de um crime e elas estavam ali participando voluntariamente, muitas das vezes, né? Isso cai naquilo que a senhora falou, é um dificultador também com certeza. Desse combate, né? Uhum. Agora, por que o dia 30 de julho é lembrado como o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Dr. Carlos Henrique? Na verdade, o Dia Nacional está se inspirando no Dia Mundial. Realmente, o 30 de julho foi criado pela ONU como o dia de combate ao tráfico de pessoas no mundo inteiro. Então, existe a campanha do Coração Azul, né? Esse Coração Azul identifica a tristeza das pessoas que são traficadas. Também envolve o azul, a cor da ONU, né? Que os boinas azuis. Então, assim, é uma data universal. Estamos chegando ao final do programa. As considerações finais da senhora, doutora Júlia. Eu queria agradecer, acho que é importante a gente, mais uma vez, estar debatendo sobre esse tema. Certamente é um marco legal emblemático na história brasileira e, sobretudo, no combate ao tráfico de pessoas. Acredito que falhas há, mas são muito poucas, e que, portanto, a gente deu um importante passo no combate a esse tipo de crime. O senhor agora, doutor Carlos Henrique? A mudança legislativa sempre é um passo adiante, mas muitas vezes também não é um passo suficiente. Muitas das medidas previstas no marco legal, elas não eram proibidas de se realizar, ou seja, o Estado já poderia ter tomado essas iniciativas. Mas, sem dúvida nenhuma, algumas medidas como a criminalização específica do tráfico de pessoas, a concessão de vistos de residência para pessoas vítimas de tráfico, tudo isso vai realmente melhorar a situação dessas pessoas que estão numa condição muito ruim. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Entre em contato conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.